nós começamos a examinar o sexto dia da criação. E recordamos, no sexto dia, a figura predominante de Adão. E hoje a gente gostaria de retomar alguns pontos desse sexto dia e abrir alguns aspectos para a nossa reflexão. Já comentamos aqui que se trata de um texto poético, escrito de acordo com uma técnica literária do povo hebreu, portanto é uma poesia hebraica. A poesia hebraica ela tem as suas regras, os seus cânones, as suas características, mas a gente precisa comentar sobre a literatura do entorno. Qual era a literatura das civilizações vizinhas do povo hebreu na época da redação do texto de Gênesis? Comentar isso assim muito rapidamente, porque o texto de Gênesis, ele é um debate, ou melhor, ele se insere num debate religioso, que é o debate dessas civilizações vizinhas do povo hebreu. E nessas civilizações havia um politeísmo gigantesco. Eram civilizações também que criavam suas poesias, criavam seus textos literários com muito talento, com muita beleza. A gente percebe isso, por exemplo, numa literatura muito antiga grega, de Homero, e com certeza bebe em fontes muito mais antigas da Grécia, que é a Ilíada e a Odisseia. Nesses poemas gregos, a gente vê a presença de vários deuses. E geralmente esses deuses, eles estão ligados a poderes da natureza. Ao relâmpago, o céu, o mar, a terra. Todos esses elementos naturais, o interior do mar, os animais marinhos, né? Eles são deificados. Você constrói um mito, uma narrativa genealógica também, da origem desses deuses. A gente vê isso, por exemplo, num grande autor, né, que é o autor assim, que dá a base da cultura grega, que é Hesíodo, o Trabalho dos Dias, por exemplo, a obra do Hesíodo, onde ele vai narrar como que surgem os deuses. É uma família de deuses que acaba desembocando ou chegando no Olimpo, com uma sucessão de mortes, assassinatos, etc. Mas, embora a gente olhe para essa literatura hoje como literatura, o certo é que as pessoas da época realmente encaravam esses textos como textos religiosos. E eles construíam altares para esses deuses, eles cultuavam esses deuses. E quando a gente lê atentamente os romances de Emmanuel, vai ver que Roma é credora dessa tradição religiosa. Então, na cidade de Roma, em vários lugares, você tem templos e se cultuava a deusa da terra, Deméter, o deus da cura, o deus Sol, o deus... deuses mesmo, a natureza deificada e cultuada. Isso é um fenômeno natural da evolução. André Luiz fala no Evolução em Dois Mundos que o temor é o berço rústico da fé. O Sr. Honório adorava dizer isso, né? Adorava abordar esse aspecto. E, de fato, a gente pensa, reflete com André Luiz, que o temor levou a transformar em deuses o mar, o relâmpago, a ventania, a própria terra. Porque são poderes que escapam ou escapavam. Alguns até hoje escapam, né? Mas, sobretudo naquela época, escapavam quase completamente ao controle do ser humano. Então, o ser humano ele não tem controle sobre o mar. Ele não tem controle sobre a terra, um controle total sobre a terra. Em uma determinada época, ele plantava, fazia todo o esforço e não frutificava nada. E aquilo significava um ano de fome e podia até comprometer a vida da comunidade. O relâmpago, a tempestade, etc, etc. Então, o medo, principalmente no homem primitivo, no homem primata,
leva a encarar isso como deuses, esses fenômenos da natureza. O que acontece, então, no espírito em evolução? O politeísmo cria raízes muito profundas no psiquismo do espírito. E mesmo quando ele avança na evolução, ele ainda conserva traços de politeísmo. E nós poderíamos dizer que toda a primeira revelação, como um todo, do livro Gênesis até Zacarias, o último profeta, todos os livros da Bíblia, eles têm uma meta, um trabalho, combater o politeísmo e fortalecer o monoteísmo. Isso pode parecer simples, pode parecer muito simples, mas não é. E alguns autores, alguns filósofos e comentadores bíblicos, eles afirmam assim com muita veemência que nós, ainda hoje, na maioria, a comunidade humana é idólatra. Por quê? Por que fazem uma afirmação assim tão severa? Então vamos entender a questão do monoteísmo. Porque a gente pensa que o monoteísmo é simplesmente falar assim, não, eu acredito que tem um Deus único. Mas essa é a fase mais inicial do monoteísmo, né? Esse é o alimento do recém-nascido, é o leite de peito. Você trabalhar intelectualmente, não existe um Deus único. E eu acredito ou eu não acredito nesse Deus único. Isso é a fase inicial. Porque o problema do politeísmo é o culto aos outros deuses. Em que consiste o culto? Consiste numa parte que é interna, que é íntima, que é a adoração, o afeto, o amor, a simpatia, a entrega afetiva, e uma parte exterior, que é o sacrifício. Todo o culto antigo baseava-se na sua manifestação externa em um sacrifício oferecido aos deuses. Então, vamos fazer uma pausa nesse raciocínio aqui. Por que nós estamos comentando isso? Todo o capítulo 1 de Gênesis, que culmina no 6º dia, ele tem uma função. Ele vai dizer subliminarmente que o céu foi criado por Deus, a terra foi criada por Deus, o sol foi criado por Deus, a lua foi criada por Deus, as estrelas foram criadas por Deus. Tudo que está sobre a terra, os vegetais, os animais, tudo foi criado por Deus. Portanto, esses elementos não são deuses. É uma mensagem muito corajosa, porque nós precisamos entender que essa mensagem ela foi proclamada 2.500 anos antes de Cristo. E não precisa ir longe. Paulo de Tarso quase perdeu a vida quando chegou em alguns locais, a gente observa isso no Paulo Estevão, em Éfeso, por exemplo, ele quase perdeu a vida quando ele começou a falar de um Deus único e vincular essa mensagem do Deus único ao Evangelho de Jesus. Por quê? Porque toda a estrutura econômica, de sustentabilidade econômica de Éfeso girava em torno da idolatria. Não é? Então, várias famílias viviam do comércio. A cidade se movimentava em torno da adoração e da oferenda de sacrifícios àqueles deuses. Então, é importante a gente pensar nisso. Porque senão a gente faz também uma leitura ingênua desse texto. O texto é uma reafirmação. Só há um Deus, não há deuses. Não há deuses. Só há Deus.
só Deus deve ser adorado. Adorado. Quer dizer, nós podemos respeitar tudo mais. E a ideia aqui é de respeito. Tudo tem que ser respeitado, tudo tem que ser administrado, nós vamos falar disso aqui. Tudo tem que ser gerido, conduzido, dirigido, mas adorado só o Deus único. E esse é um problema. Esse é um problema. Porque, como nós temos na nossa jornada evolutiva, nós temos milhares de séculos voltados para a idolatria. E o que acontece com a idolatria? Ela vai se sofisticando. À medida que o intelecto vai avançando, a idolatria ela se sofistica. Vamos tentar... Por isso que esses comentaristas dizem assim, a humanidade hoje, na sua maioria, é idólatra. Como é que a gente vai entender isso? E aqui é preciso muito cuidado para a gente também não começar a fazer um discurso fundamentalista, extremista, radical, e também não desrespeitar o sentimento de reverência das pessoas. Não é? Porque reverência, gratidão, respeito, nós devemos ter. Né? É um sentimento que o Evangelho aconselha. Mas a idolatria é diferente. A idolatria é um exagero. E vamos imaginar hoje um Deus, né? Um grande Deus, que é um Deus da antiguidade também. Né? E nós poderíamos dizer que hoje o grande Deus adorado é Mamon, que é o dinheiro. É o dinheiro. Né? A maioria das civilizações super avançadas, elas idolatram o dinheiro. Né? Políticas, processo educacional, mesmo o processo religioso em si, ele gira em torno do dinheiro. Então, Mamon é adorado. É adorado. É adorado. Né? Eu mesmo ficaria muito feliz se eu ganhasse na Mega. Não teria nenhum problema. Então, é uma adoração, é uma afeição. E se nós imaginarmos toda a propaganda do planeta, ela é uma propaganda que te estimula a adorar os bens. Bens que, para possuí-los, não raro você precisa de uma boa quantidade de dinheiro. Então, é uma adoração. E a questão se complica porque se você adora um Deus, você sacrifica por ele. Então tem pessoas, por exemplo, muitos de nós, né? Vamos dizer assim, muitos de nós sacrificam a vida familiar por causa do dinheiro. Né? Então quantos não se impõem uma jornada e mesmo estruturas de empresa, metas de empresa, não são estruturadas, não são pensadas para você trabalhar 16, 17 horas por dia e ser tido isso como um valor, né? Um valor, competência. Ele é competente. Ele não tem tempo para ficar com a família, só trabalha. Nossa, que coisa bonita isso, né? Então ele está sacrificando ao Deus Mamon. Então, percebe como é que a idolatria vai ficando sutil? Né? Nós, por exemplo, tomamos um cuidado muito grande para não confundir respeito e reverência a um expositor, a um médium, a um espírito, né? Ao Dr. Bezerra, a Fabiano de Cristo, a Emmanuel, ao Chico, não transformar isso em idolatria. Porque aí eu perco a minha relação com Deus, o Todo-Poderoso, e eu passo a orar, a adorar, a me relacionar apenas com aquela figura, que é a criatura. Ela não é Deus. Ela não é Deus. Então a mensagem profunda, a mensagem
profunda de Gênesis, capítulo 1, que se encerra aqui com esse sexto dia. Nós estamos encerrando o capítulo 1, com esses estudos de agora, né, do sexto dia. Ela está dizendo assim, cuidado, tudo é criação divina. Só Deus deve ser adorado. Só Ele é Deus. E Ele não é criação. A criação é uma coisa, Deus é outra. Deus é outra. E, na verdade, o Espiritismo, como é um prosseguimento desse projeto de espiritualização da alma humana encarnada, um projeto que se iniciou lá com Moisés, teve a sua centralidade com o Cristo e teve o seu prosseguimento com o Espiritismo, lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar 3 elementos gerais: matéria, espírito, um está sempre em relação com o outro, e o terceiro elemento, Deus. Deus é Deus. Ele não é nem espírito, nem matéria. Ele é Deus. Porque espírito é criação de Deus. Então, olha que coisa profunda isso. Deus está para além de toda a criação, incluindo o espírito e todo o elemento material. E na terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais, Kardec inicia ou organiza exatamente pela lei de adoração. A adoração é uma lei. Todos nós adoramos. E se você tira Deus do lugar central, você vai colocar outra pessoa. Ou outra coisa. Ou algo você vai colocar. Algo você vai colocar. Né? Nós temos uma outra deusa, essa é muito adorada. Né? Essa é adorada, mas é difícil tirar essa deusa da centralidade que ela ocupa hoje no mundo, porque você tem todo um sistema econômico que gera bilhões em torno dessa deusa que é a Afrodite. É a deusa da beleza. Né? Quanto que a beleza, a juventude, a sensualidade não é cultuada hoje? E quanto não se sacrifica? Nunca no mundo os seres humanos tiveram tanta dificuldade de envelhecer como hoje. Você não quer envelhecer. É uma luta. E ela quase que avidamente, violentamente, ela luta com o processo do envelhecimento. Ela luta com o processo do envelhecimento. É uma coisa séria, né? Porque ele está oculto. Né? Outro dia eu assustei porque o João chegou e falou para mim, pai! E olhando para mim, eu falei, nossa, será que tem alguma coisa, né? Você está com os cabelos brancos. E assim, assustado, né? E aí eu entendi. Quer dizer, é uma mensagem subliminar que é passada para a gente. Eu falei, filho, mas é natural isso. É natural. Mas hoje é um horror, né? É um horror. Claro, nós estamos aqui tendo todo o cuidado de não partir para um fanatismo, para um fundamentalismo. Claro que a gente tem que se cuidar, tem que cuidar da saúde, ter um envelhecimento saudável, fazer de tudo que for possível para que o nosso envelhecimento se dê de uma maneira saudável e tranquila, para ter uma qualidade de vida. Esse equilíbrio é fundamental. Precisamos cuidar do corpo, porque ele é uma dádiva. O que nós precisamos evitar é a idolatria. Porque aí você começa a sacrificar tudo que você tem à deusa Afrodite, que é a deusa da beleza. E o certo é o seguinte, a beleza é fugaz. Já dizia o grande filósofo, né? Não grego, mas brasileiro, Lulu Santos. A beleza é fugaz. Então, olha que coisa profunda isso. E aqui a gente vai vendo, então, que Gênesis está dizendo, Deus não é o faraó.
Deus não é o sacerdote. Não é o sacerdote.